nós vamos ver, lembrando que ontem, né, falávamos de Estevão, um grande homem de Deus, cheio do Espírito Santo, bom testemunho, fora então apedrejado, né, e sendo apedrejado ele clama a Deus, pede que Deus não impute como pecado aqueles homens o que estavam fazendo, e é interessante que ele olhava para o céu e ele via o céu, ele via Jesus de pé. Ele é um cara que ele realmente, né, no momento dele de martírio e morte, ele não contemplava a morte, né, ele contemplava a eternidade, né? Então assim, a passagem desta vida para a eternidade, né, para ele foi debaixo de uma visão eterna, e é essa visão que nós devemos carregar conosco, né? Vamos lá agora então, capítulo 8. Capítulo 8 começa assim: e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Importante a gente ressaltar aqui, né, queridos? Esse Saulo é o Saulo de Tarso, que mais tarde, né, ele vem se chamar Paulo de Tarso, o nosso apóstolo Paulo. Estava ali consentindo na morte de Estevão. Você veja como no momento ele era o perseguidor, né? Um pouco mais à frente você vê que ele passa a ser o perseguido. Por causa da palavra. Por causa da palavra de Deus. E assim é com todos. Pode ver, quem hoje não é cristão, né, que não crê em Deus, em Jesus, normalmente é um perseguidor, né? E amanhã, quando se converte, né, e se torna um seguidor de Jesus, né, daí você fala assim, agora ele não é mais um perseguidor, não, agora ele é perseguido. Você vê que agora ele vai ser perseguido, tá bom? Mas vamos lá. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Aqui, queridos, então, o que nós precisamos pontuar para a gente ir entendendo o texto e o contexto todo, tá? Primeiro, a gente observa que Deus usa, né, de todas essas perseguições que a gente começou a ver já desde os capítulos anteriores, para difundir o Evangelho, tá? Às vezes, irmãos, isso não é uma regra, por favor, mas às vezes, né, quando se levanta uma ventania, quando se levanta uma tempestade, tá, e que faz com que a gente se movimente sem querer se movimentar, às vezes pode ser Deus. No caso aqui, irmãos, o que acontece? Com exceção dos apóstolos que ficaram em Jerusalém, os demais discípulos, irmãos, seguidores, eles se dispersaram. Só que nessa pela Judéia, se dispersar, pastor, o que aconteceu? O evangelho também se dispersou. Foi, né? Então essa é a primeira coisa que eu quero que você pontue. A segunda coisa que eu quero que você pontue é que sepultam o Estevão, né? Lamentam a morte dele, mas o versos 3 fala que Saulo, né, por sua vez, devastava a igreja. Irmãos, ele não era só um militante, mas ele era um militante atuante, né? E a Bíblia fala que ele devastava a igreja, tá? E aqui vai dizer para você o que era essa igreja. A igreja, ponto, indo de casa em casa. A igreja aqui era em casa, irmãos. Não era templo, sinagoga. Ele não ia nos templos, na sinagoga, correr atrás de cristão, porque não tinha cristão lá, não tinha evangélico lá, né? Só tinha fariseu, saduceu, né? Mas ele ia de casa em casa, porque as igrejas estavam se formando nas casas, tá? E arrasava homens e mulheres e lançava-os na prisão. Quer dizer, esse é o Saulo de Tarso, ok? Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Então aqui vai começar a falar de Felipe, tá? Esse Felipe, por favor, não confunda o Felipe apóstolo, tá? Com esse Felipe aqui, que esse Felipe aqui era o diácono, tá? Era o amigo lá de Estevão. Isso que já é fruto do trabalho deles. Dos apóstolos, exatamente, tá? E nessa dispersão, tá? Ele vai para Samaria, tá? A pregação dele fica bem clara no verso 5, ele fala assim, indo Felipe para a cidade de Samaria, ali anunciava Cristo. Quer dizer, não foi o fato deles serem dispersos por causa da perseguição que eles deixaram de pregar a palavra, não. Né? Eles continuaram. Acompanhava a pregação da palavra, os milagres, sinais.
né? E eles eram unânimes, tá? Havia libertação, porque diz que os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos. Paralíticos, Eram curados. Um grande avivamento em meio a uma perseguição, queridos. Em meio à perseguição. Olha só, isso é avivamento, viu? Em meio à perseguição. Tá. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhados os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Queridos, então aqui nós vamos entrar na história, né? Um Simão, fala, né? Também conhecido como mago, que praticava feitiçaria. Só que eu quero chamar a sua atenção, porque quando a gente ouve aqui, por exemplo, né, um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria, a gente pensa assim, na feitiçaria, a gente pensa naquelas bruxas, caldeirão, né? A gente pensa, sei lá, até no macumbeiro, né? Aquela coisa assim. Mas, irmãos, um pecado de feitiçaria é um pecado de desobediência, entendeu? É alguém que está desobedecendo a Deus, é alguém que está usando as coisas de Deus, tá? Em desobediência ao que a palavra do Senhor pede, né? De forma pessoal. Por exemplo, tá? Eu sei que o nome de Jesus cura, tá? Eu uso o nome de Jesus que cura para curar pessoas em troca de dinheiro, tá? Não deixa de ser a aplicação de uma feitiçaria. Exatamente. Não quer dizer que você que foi curado não possa dar um presente para a igreja, para a pessoa que foi usada por sustentar essa pessoa ao resto da tua vida, se você quiser. Não tem, mas jamais uma troca de favores. Então entenda isso, tá? O pecado da rebeldia, rebeldia contra Deus, rebeldia é como um pecado de feitiçaria. Ser rebelde é ser feiticeiro. O que é um rebelde? É alguém que tem dificuldades de obedecer. Essa pessoa é uma pessoa rebelde, porque ela tem dificuldade de obedecer. Tá? Quando a pessoa tem dificuldade de obedecer o que a palavra do Senhor está dizendo, por que nós estamos ensinando a palavra de Deus? Para que você busque vencer as dificuldades que você tem, não de obedecer o pastor Alex, o pastor André, mas de obedecer a palavra de Deus. Tá? Porque muitos de nós queremos obedecer a palavra de Deus, parte dela que nos convém, mas parte dela que nós não nos convém, ou que nós não entendemos, ou não aceitamos, ou não concordamos, nós não queremos obedecer. E isso então se torna o quê? Uma rebeldia, como um pecado de feitiçaria. Observe que esse Simão, ele estava tão próximo aqui do Felipe, dos apóstolos, depois vai entrar Pedro e João aqui na história, que ele ouve a pregação, ele vê os sinais e ele se converte, ele aceita Jesus. Você pode ver, tem um versículo aqui que fala assim que inclusive Simão, né, ele seguia, ele ouviu as boas novas do reino, né? O verso 13, o próprio Simão também creu e foi batizado, queridos.
e seguiu Felipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Então observe que ele estava tão próximo, né? Aquele feiticeiro, era tão comum o povo ir lá consultar ele. A Bíblia fala assim que pelas suas magias ou mágicas, ele confundia, né, o povo, coisa e tal, porque o povo, como sempre, né, gente, ele está sempre atrás de um sinal, de um resultado. Ele não está atrás da verdade. O povo não busca, de modo geral, por favor, não estou criticando você, mas as pessoas não querem a verdade, elas querem a solução do problema. Tá? Se a solução do problema é uma baita mentira, não importa, importa que resolveu o meu problema. Então, por isso que iam atrás desse Simão, porque ele tinha, né, uma falsa verdade, uma magia para apresentar para eles, que funcionava. Então, para eles estava bom, até que eles ouvem verdadeiramente o evangelho verdadeiro que Felipe pregava, tá? E os sinais que faziam-se através da pregação de Felipe, e até a ponto do próprio Simão Mago também aceitar e se batizar. Visto isso, o que acontece? Então agora os apóstolos vêm de Jerusalém, tá? Chegam em Samaria, tá? Eles chegam, começam a orar, tá? Pelas pessoas de Samaria, lembrando que quem eram os samaritanos, queridos? Os samaritanos eram um povo mestiço. O que era um povo mestiço? Era um povo que habitava na região de Samaria, mas era composto de pessoas que vieram da Síria e de vários outros povos e que tinha várias crenças. Era um povo mestiço no que se diz respeito às crenças religiosas. Havia muita mistura. Então os samaritanos não eram bem-vindos pelos judeus, né? Os judeus sequer falavam com os samaritanos, eles não passavam lá em Samaria. E aqui o que a gente vê agora, aqueles samaritanos recebendo imposição de mãos dos apóstolos e recebendo o Espírito Santo. Lembra lá Atos capítulo 1, versos 8, para descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá, né? Agora então os samaritanos, irmãos, aquele povo mestiço, né? Que tudo misturado, né? Começa a receber o Espírito Santo. Ao ver isso, né? Versos 17, então Pedro e João lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Vendo Simão o Espírito, que o Espírito era dado com imposição de mão dos apóstolos, ofereceu o quê? Dinheiro. E disse, dei-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser a mão receba o Espírito Santo. O que Simão quis fazer? Gente, entenda uma coisa, Simão já estava se convertendo aqui. Ele gostou desse negócio. Já tinha aceitado a pregação, já tinha se batizado, mas ele não estava entendendo ainda. É isso que acontece com muitos cristãos evangélicos, irmãos hoje. Eles se converteram, eles se batizaram, mas ainda não entenderam que as coisas de Deus não se compram com dinheiro. Tá? E ele tenta fazer o quê? Tenta comprar um dom com dinheiro. Tá? Os discípulos, então, os apóstolos têm que chegar para ele e falar assim, Simão, você não está entendendo nada. O teu coração ainda é um coração mau, precisa se converter o teu coração. Né? Não é com prata nem ouro, não é de... Entenda isso, irmãos. Deus usa o nosso recurso, para poder nos abençoar. Não que Deus precise do nosso recurso, nós precisamos ser abençoados. E para que Ele nos abençoe, então Ele pede que nós devolvamos parte do nosso recurso. Mas é para abençoar nós, não ele não precisa. Tá? Então aqui, observe que agora então Simão, né, tenta comprar. O versos 20, Pedro responde, pereça com você o seu dinheiro. Tá? Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Gente, vocês que hoje vão dar dinheiro por bênção, vocês acham que vocês podem comprar a bênção de Deus por dinheiro? Eu digo para você, então troque dinheiro por obediência. Chega lá e dá uma oferta, Senhor, me ajuda a obedecer a tua palavra. Eu digo para você, aí é um sacrifício bom, porque você está pagando para falar, Senhor, me ajuda. Que nem a gente vai pagar para aprender aula de inglês, tirar carteira de motorista, você vai lá, paga por um serviço que você quer aprender. Então ótimo, você quer pagar um colégio, você quer pagar para que você faça um curso bíblico, não tem problema nenhum, porque você está pagando algo para que você receba algo poderoso na sua vida, para que você aprenda a palavra de Deus. Ótimo, amém. Agora, não fica trocando, né? Porque eu preciso do meu milagre e eu tenho que pagar para poder ter esse milagre. Não, queridos, por favor, tá? Observe que isso acontecia na igreja já daquela época, tá? Já acontecia. Versos 21, você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Os apóstolos falaram para Simão. Daí diz o quê? Arrependa-se, ou seja, sempre há tempo de se arrepender, sempre há tempo de voltar. Arrependa-se dessa maldade, ore ao Senhor, talvez Ele perdoe, né, de tal pensamento do seu coração. Veja que você está cheio de amargura, preso ao pecado. Por que cheio de amargura? Qual que era a amargura dele?
puxa, agora eu vou perder os meus clientes, que antes vinham atrás da minha magia, que me sustentavam no meu engano aqui. Eu era, né, uma espécie sei lá, de macumbeirinho aqui, que eles me sustentavam. Os apóstolos falaram assim, ó, eu estou vendo que tem amargura aí no teu coração, né? Eu estou vendo aí que está preso no teu pecado ainda. Sai dele, se libera desse teu pecado e vem para Jesus, tá, queridos? Então, que nós possamos aprender com essa história de Simão, tá? Que Jesus, ele quer o nosso coração, mas o nosso coração puro, sem pecado, tá? Eu sei que vai dar medo, queridos, tá? Mas lembra que o medo é aquela dorzinha que você precisa, e às vezes para sair da escravidão, né? O medo é um espírito que te joga para Deus se você entende isso, tá? Ou te escraviza se você não entende isso. Mas vamos lá, continuamos. Vamos lá. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu, e no caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Cândace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías. Ele perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui a água. Quem me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saindo da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não ouviu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. E aqui que você não pode perder os detalhes. É tão rico de detalhes, pastora, porque, primeiro, gente, quem que falou com Felipe e deu uma direção para Felipe? O texto bíblico fala: um anjo do Senhor. Gente, isso é muito sério. Deus usa anjos. Deus usa... A Bíblia fala assim, ó: muitos de vocês vão hospedar anjos em sua casa, achando que são pessoas. Entenda? Porque a Bíblia chama, às vezes, o pastor do anjo da igreja, né? O pai de família, o cabeça do lar, né? O vô, a avó, né? Cabelinho já branco, já estão lá, né? Quase indo para o céu. Às vezes Deus usa como anjos de Deus para trazer uma palavra de direcionamento para a sua vida. Aqui, anjos do Senhor falam com Felipe e diz que, olha, vá para o sul, para aquela região deserta, tá? Entre Jerusalém e Gaza, tá? Ele levantou, partiu, e no caminho ele encontra um eunuco. A Bíblia fala sobre esse eunuco, fala que ele era um etíope, que era um oficial importante. Isso. Porque ele era encarregado de todos os tesouros da rainha. A rainha dos etíopes, exatamente, tá? E este homem tinha vindo para Jerusalém com um objetivo. Que era adorar a Deus. Adorar a Deus. Só que detalhe, irmãos. Olha aqui como estava a igreja nessa época. Tá? Como é que este homem etíope, eunuco, tá, estava indo para Jerusalém para adorar a Deus, tá? Se os fariseus não aceitavam ninguém castrado, porque era alguém que eles consideravam imperfeito para adorar a Deus. Como é que Deus vai aceitar a adoração de alguém imperfeito? Porque o eunuco era alguém castrado. Entendeu? Ele já era castrado justamente para poder servir uma rainha, né? Coisa mas assim, ele fazia parte. Ele foi para adorar a Deus. Né? Você veja que ele tem no coração o desejo de conhecer a Deus. Deus, com certeza, irmão, jamais iria rejeitar ele pelo fato de ele ser castrado. Mas a igreja, ela não aceitava. Agora, será que se ele não fosse uma pessoa importante, encarregado dos tesouros da rainha, né, teriam recebido ele? Talvez ele não tinha nem passado na porta.
do tempo. Mas observe que ele está voltando para casa frustrado. Ele vai para adorar a Deus, mas por quê? A Bíblia fala que ele estava com o texto bíblico na mão, de Isaías. Mas sem entender. E aqui tem um detalhe que você precisa saber. Não era qualquer pessoa, irmãos, que poderiam ter um texto bíblico. Isso era algo muito caro. Você ter uma cópia, que não era a Bíblia que nem a Bíblia hoje. Não é como isso, hoje em dia você tem várias Bíblias dentro de casa. Isso, não. eram manuscritos, né? Então ele tinha o livro do profeta Isaías, ou seja, possivelmente uma cópia né, do livro. Tá? Então você vê que ele está tentando entender. Ele está ali voltando, né, de viagem, tentando entender. E o anjo, né, manda Felipe e fala para Felipe agora correr do lado dessa carruagem, tá? Felipe consegue ver este homem sedento, cheio de fome, voltando de Jerusalém, porque foi para adorar a Deus, mas pelo visto não conseguiu, porque voltou com mais fome do que foi. Né? E agora então, onde Felipe pergunta no 30, né? Ele fala assim, o que você entende do que você está lendo? Ele fala assim, não entendo nada. E ele estava lendo em voz alta, né? Porque ele ouvia. Como é que eu posso entender? Se alguém não me explicar. Mas gente, ele não foi lá em Jerusalém para adorar e ninguém pôde explicar para ele. Né? Então, mas veja que Deus mandou alguém explicar para ele, mesmo em meio ao retorno para casa, né? Sempre Deus vai levantar pessoas, irmãos, em meio à sua ida para o trabalho, como agora de manhã, né? Em meio ao seu dia, durante o dia, à tarde, à noite, daqui a pouco vai estar no YouTube esse vídeo, para tentar explicar para você aquilo que você não entende, queridos, porque a palavra de Deus sempre vai ser revelada àqueles que têm fome de Deus. Grava isso. Agora, quem não assiste um vídeo desse não vai entender, porque não tem fome de Deus, não quer aprender mais de Deus, né? Então olha só, versos 31 ele respondeu, como posso entender se não há ninguém para me explicar? Assim convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da escritura, né? Daí ele fala a passagem que ele foi levado como matador, falando que era uma passagem que revelava Jesus, que Jesus iria, né, passar por isso, tá? O eunuco pergunta para Felipe, verso 34, diga-me por favor de quem o profeta está falando? É de si mesmo ou é de outro? Né? Então aqui dá a oportunidade para Felipe falar assim, olha, está falando de Jesus, é das boas novas, é de Jesus, aquele que foi pendurado no madeiro, aquele que morreu por nós, tá? E nisso ele pega e fala sobre a importância do batismo, fala de João, fala batismo, e ele fala, quem pede eu seja batizado então? Não, absolutamente nada, né? Verso 37, Felipe disse, você pode ser batizado, se crê de todo o teu coração. É interessante que às vezes a gente faz batismo na igreja, a gente tem que batizar, mas faz um apelo. As pessoas falam, pastor, mas não vai fazer o curso de batismo antes? Irmãos, o curso de batismo, né, ele é extremamente pertinente, é importante, não há dúvida, né? Mas não para batizar alguém, para que a pessoa tenha completo entendimento, né, do que significa. Agora, o pré-requisito para se batizar alguém nas águas é um só, está escrito aqui, é crer. Né? É crer em Jesus, crer numa nova vida, crer que Jesus é a nova aliança, crer que eu posso morrer em Cristo e ressuscitar uma nova vida com Cristo através do batismo. Então veja que daí eles estão no meio do caminho, gente. Eles encontram lá uma bacia d'água, uma poça d'água, um riozinho, um laguinho, e ali mesmo eles descem água e Felipe, o que me impede, né? Batizou, tá? Quando saíram da água, olha só que interessante que aconteceu. Um anjo mandou eles pelo caminho. Quando eles saem da água, a Bíblia fala que o Espírito Santo assim, arrebatou Felipe, queridos. Era só o diácono, hein? Não era nem o pastor da igreja, nem o apóstolo, era só o diácono. Repentinamente, o eunuco não ouviu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Versos 40, então Felipe, né, apareceu em Azoto. Né? Não diz como ele chegou, fala que ele apareceu em Azoto. Daí pregava o evangelho a todas as cidades pelas quais passava. Esse era o nível dos diáconos, isso aqui era o diaconato da época, hein? Calcule, né? Meu Deus do céu, tá? Queridos, então, esse texto aqui, ele traz para nós uma consciência da necessidade de jamais deixarmos de falar de Deus, jamais deixarmos de crer em Jesus, jamais deixarmos de proclamar o evangelho, as boas novas, independente das perseguições, da onde estivermos e com quem estivermos. Que essa seja a nossa tônica, falar de Jesus. E pode ter certeza que quanta coisa, é anjo que vem, é Espírito Santo que arrebata, é milagre que acontece. Irmãos, você apenas fazendo uma coisa, falando dele, né, e testificando, sendo testemunha, né, do poder de Deus. Amém? Quando você começa a obedecer a voz do Espírito Santo e começa a obedecer a Deus,
os milagres vão lhe acompanhar. Isso é uma tônica, né? Então experimente viver esses milagres Sinais que o Senhor tem seguirão para você, os que creem. os que creem, tá bom? Não só na vida dos outros, mas na sua vida, né? Porque todo proclamador também é abençoado. Sem dúvida. Amém, queridos? E você não é diferente aqui do nosso amigo Felipe, querido. Você é um servo de Deus, você tem uma diaconia, você tem um ministério, você tem um serviço, você tem um chamado. A Bíblia diz que Deus não chamou ninguém, não tem ninguém que Deus chamou para ser ninguém. Todo mundo que Deus chama é para ser alguém. Né? A Bíblia fala, eu vos elegi, eu vos chamei, para que você vá e deis frutos. É uma árvore frutífera, plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo que você fizer prosperará. O que te impede de realizar um milagre como no dia de hoje? Maravilhas na vida de alguém, né? Basta você se colocar à disposição e ouvir a voz do Espírito Santo, né? E dizer, Senhor, eis-me aqui. O que eu preciso fazer hoje? De que maneira que eu preciso movimentar? Quem é que vai entrar dentro da minha loja, dentro da minha casa, para que possa estar escutando esse evangelho e também viver os milagres do Senhor. Né? Experimente, seja ousado. Que o anjo do Senhor te mande encontrar com algum eunuco nesse dia. Que o Espírito Santo te arrebate, né? E te leve, né, para algum lugar, para você ser luz em meio às trevas. E quem sabe, né, que o Espírito Santo convença você a compartilhar esse vídeo para alcançar mais pessoas. Exatamente. Deus abençoe, queridos. Um beijo grande no teu coração. Pastora